pessoal, tudo bem? Hoje, para nosso manual do faixa branca aqui, de uma forma até introdutória, né? A gente vai falar um pouco sobre como conectar na guarda do nosso oponente. Como que a gente inicia um rola, digamos assim, né? Vamos pensar aqui, ó. Tem alguns conceitos básicos que a gente precisa sempre ter muita atenção, né? Inicialmente, se eu vou buscar trabalhar com os joelhos no chão, se eu vou levantar uma perna, se eu vou ficar com as duas pernas, né? Vou ficar de pé. Tudo isso deve ser levado em consideração, né? De acordo com a guarda do meu oponente, o que ele vai me oferecer também. Mas é importante, de um modo geral, a gente pensar sempre em cuidar dos nossos braços inicialmente, né? Vamos supor que o Ian está deitado aqui, fazendo uma guarda aberta. Como é que eu vou entrar para essa guarda, né? Como que eu vou me comportar aqui dentro? Eu não vou chegar, por exemplo, de longe e tentar fazer uma pegada no kimono dele. Aqui eu já estou dando de presente para ele diversos ataques, né? Triângulo, armlock, entre outros, né? Omoplata e tudo mais. Então a gente sempre vai buscar inicialmente conectar de uma forma segura, né? Então é importante a gente dizer o quê? Ter um certo domínio sobre as pernas e o quadril do meu oponente para não deixar ele muito solto, isso é importante, né? A gente pode sempre buscar, por exemplo, deixar ele um pouco de lado, porque o guardeiro, quando ele está de frente, para mim ele está com mais facilidade para trabalhar, ele está mais tranquilo. Quando a gente põe ele de lado, já começa a dificultar um pouco, de certa forma, o trabalho dele, né? Então a gente pode sempre tentar botar as pernas dele pro lado, botar uma perna pro chão para entrar, né? E aí tentar, por exemplo, ganhar uma meia guarda, né? Uma meia emborcada aqui que a gente viu também, né? A gente vai ver situações aí mais para frente, né? Importante, de preferência a gente sempre fugir da guarda fechada, né? Então eu não vou já entrar direto aqui para a guarda fechada, porque guarda fechada não tem muito que eu possa fazer. A única coisa que eu devo fazer aqui de fato é sair daqui de dentro, né? Se eu tentar fazer qualquer tipo de finalização, de estrangulamento aqui, por exemplo, eu estou dando o braço para ele, né? Se eu tentar pegar o braço dele, eu sem dúvida nenhuma eu vou cair em situações de risco. Então é importante a gente saber como conectar, como iniciar o rola, né? Se a gente for pensar dessa maneira, como que eu começo um treino? Então, a gente sempre deve buscar situações favoráveis, né, para a gente. Quais que são essas situações? É lógico que no começo é muito complicado a gente saber isso, né? A gente não tem experiência de treino, a gente não tem técnica, a gente usa muita força no começo, que é uma coisa que a gente precisa sempre colocar isso na cabeça como principal, assim, evitar o excesso de força, né? Jiu-jitsu, lógico, a gente conhece como arte suave, né? O jiu-jitsu é arte suave. E é muito fácil falar, depois que a gente tem anos de treinamento, a gente consegue entender por que a arte é suave. Mas para quem está iniciando, é sempre um paradigma, né? É sempre uma questão complicada da gente pensar como não fazer força, né? Porque a gente não tem técnica. Então, naturalmente, a gente recorre ao que a gente tem, que é a força. Porém, a gente tem que sempre cuidar com a forma como a gente vai utilizar essa força também, né? Então, se eu for conectar no treino aqui de pé, por exemplo, né? Eu não devo deixar o meu quadril muito próximo dele, muito em cima dele, meu tronco. Aqui está muito fácil ele me derrubar, ele me jogar para cima, porque meu peso está todo favorável para ele, né? Então, ó, minhas pernas estão ao alcance dele, ele pode me derrubar facilmente. Nunca devo trabalhar com as pernas muito juntas aqui, ó. Eu devo sempre ter uma base, né, com uma perna afastada e uma perna mais à frente. Se eu for deixar as duas pernas juntas, que eu deixe um pouco mais longe para que ele não consiga segurar, né, os meus pés. Então, sempre um pouco mais longe. Buscando sempre segurar as pernas dele também, ou com pegada no kimono, ou com pegada na perna mesmo. Não trabalhar de braços abertos, assim, ó, deixar as mangas, por exemplo, para ele, com o braço aberto, para ele vir atacar aqui, né? Posições de kimura, de omoplata e tudo mais. Então sempre com o braço fechado, o cotovelo fechado. É uma situação importante para a gente pensar também, né? De
preferência, ó, tô de frente, né? Então vou chegar de lado aqui, ó, com o braço escondido, tentar ganhar posição aqui de passagem cruzando, que a gente vai ver também mais pra frente, né? Tentar evitar os bloqueios que ele utiliza, ó, braços e pernas. Então, esses bloqueios também nos incomodam bastante na hora de passar a guarda, né? Então, esse vídeo basicamente, ele serve pra gente tentar despertar o nosso senso crítico sobre como proceder de forma menos arriscada, né? É lógico que um faixa branca iniciante, quando ele treina com alguém graduado, por exemplo, se ele for treinar com faixa marrom, faixa preta, muitas vezes ele nem sabe de onde veio a finalização, né? Então fica difícil ele entender o que ele fez de errado. Porém, algumas medidas, né, algumas dicas, ele pode tentar atribuir para que diminua o risco dele sofrer uma finalização rápida, alguma coisa boba, né? Até mesmo a forma como ele vai segurar no kimono, né? Por exemplo, se eu for segurar aqui em cima do kimono do Ian, eu estou dando meu braço para ele fazer uma finalização, por exemplo, né? Por quê? Porque sempre trabalhar com os braços recolhidos, dobrados aqui de preferência, não entrar de uma forma displicente na guarda do meu oponente, né? Sempre buscar uma situação onde eu me sinta confortável, né? Mais uma vez, para quem está iniciando é difícil entender qual é a situação confortável ou não, né? Mas eu vejo muitos iniciantes que têm essa dificuldade de iniciar um treino, né? E eles se afobam de uma forma precipitada, no sentido de se movimentar de uma forma meio estabanada e não chegar a lugar algum, né? Sempre tenha preferência por treinar com algum graduado, porque se você treina com um graduado, ele vai saber o que fazer, né? Então, por mais que você não saiba o que fazer, se um dos dois souber o que fazer, já é meio caminho andado, né? E ele vai poder te ajudar, ele vai poder te dizer que você está fazendo força à toa, ele vai poder te mostrar onde que você errou, né? Qual erro você cometeu em determinado momento do rola. Então isso é importante, né? Sempre tenha em mente treinar com alguém mais graduado, tá? Mas basicamente era isso, assim, esse vídeo ele é mais só pra gente pensar um pouco sobre como iniciar o nosso rola, né? Como conectar na guarda do nosso treino, do nosso colega de treino e, enfim, uma situação, né, bem básica pra gente começar a pensar aí sobre os nossos treinos de jiu-jitsu, beleza? Espero que esse vídeo possa ajudar vocês aí um pouco no início da caminhada de vocês, tá? E fiquem ligados que tem muito mais aí pro nosso manual do faixa branca.